Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer sabedoria e disciplina, para entender as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão, para ensinar a sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão ao jovem, para entender provérbios e sentenças obscuras, os ditos dos sábios e os seus enigmas. Que o sábio escute e aumente a sua experiência, e o prudente adquira a arte de dirigir. O temor de Javé é princípio de conhecimento. Os estultos desprezam sabedoria e disciplina. Prólogo. Recomendações da sabedoria. O sábio. Fugir dos maus companheiros. Escuta, meu filho, a disciplina do teu pai. Não desprezes a instrução da tua mãe, pois será formoso diadema em tua cabeça e colar em teu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco, façamos emboscadas mortais gratuitamente, prendamos o inocente. Nós o tragaremos vivos, como o Sheol, inteiros, como os que baixam a cova. Obteremos riquezas magníficas, encheremos nossa casa com despojos. Reparte a tua sorte conosco, e todos teremos uma só bolsa. Meu filho, não os acompanhes em seu caminho, afasta os teus passos dos seus trilhos, porque os seus pés correm para o mal, apressam-se para derramar sangue. É em vão, porém, que se estende a rede sob os olhos do que tem asas. Suas insídias serão mortais para eles. Atentam contra si próprios. Assim termina a cobiça sem medidas, tirando a vida ao seu dono. A sabedoria, discurso aos indiferentes. A sabedoria apregoa pelas ruas, nas praças levanta a voz, grita nas encruzilhadas e nas portas da cidade anuncia. Até quando, ingênuos, amareis a ingenuidade? E vós, zombadores, vos empenhareis na zombaria? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Convertei-vos à minha exortação. Eis que vos derramarei o meu espírito e vos comunicarei minhas palavras. Porque vos chamei e recusastes, e estendi a mão e não fizeste caso. Recusastes os meus conselhos e não aceitastes minha exortação. Por isso vou rir da vossa desgraça, vou me divertir quando vos chegar o espanto. Quando vos sobrevier o espanto como tempestade, quando vossa desgraça chegar como um turbilhão, quando caírem sobre vós a angústia e a aflição. Aí vão me chamar, e eu não responderei. Vão me procurar, e não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor de Javé. Não aceitaram o meu conselho e recusaram minha exortação. Comerão, pois, o fruto dos seus erros e ficarão fartos dos seus conselhos. Porque a rebelião de ingênuos os levará à morte, e a despreocupação de insensatos acabará com eles.
Mas quem me escuta viverá tranquilo, seguro e sem temer nenhum mal. Então é o fim do capítulo 1 do livro dos Provérbios. Logo aqui no comecinho, no versículo 7, começa falando que o temor de Javé, que é o temor de Deus, né? Javé é Deus. Então, o temor de Deus é o princípio do conhecimento. Então, o princípio da sabedoria, o princípio, né, de todo o conhecimento, né, acerca da verdade, acerca da realidade em que se está inserido, tudo vem através do temor de Deus. Então, as pessoas que elas não temem a Deus, né, que aqui no texto ele está falando que são os estultos. Então, eles desprezam a sabedoria e a disciplina, né? São pessoas que não têm um forte elo, um forte vínculo com a sabedoria. São pessoas insensatas, que fazem coisas e atentam contra si mesmos, que é o que o texto vai falar abaixo, né? Porque elas vivem de forma incoerente, elas vivem de forma, como é que eu posso dizer assim, sem reflexão nenhuma sobre os seus atos, sobre a consequência dos seus atos, né? Então, tem esse desprezo pela sabedoria, pelo conhecimento, pela verdade, e é o que a gente vê que as pessoas vivem hoje, as pessoas vivem assim. Elas vivem totalmente alheias de si mesmas, alheias da realidade. Elas fazem escolhas que não são baseadas nas realidades do ser humano, que é a morte, né? Que o ser humano tem uma alma eterna. Então, essas realidades que cercam o ser humano não são consideradas ao fazer as escolhas. Então, o ser humano está baseando as suas escolhas pessoais, né? E as escolhas também para os outros, né? Mediante aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, mediante aquilo que ele enxerga, né? De uma forma muito limitada, né? Ele não consegue ter esse amor, essa busca, essa procura por uma sabedoria que possa direcionar suas escolhas, né? O que está direcionando as escolhas dos seres humanos hoje em dia é a própria satisfação pessoal, são os ganhos pessoais, são os interesses pessoais de cada um. Então, por isso que mais do que nunca essa sociedade, ela é uma sociedade cheia de egoísmos, cheia de individualismos, né? Um não liga pro outro, um quer passar por cima do outro. Então, é o que está acontecendo, são pessoas que não têm temor a Deus, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa ela tem um temor a Deus, ela vai buscar uma sabedoria para que ela possa viver conforme o que Deus espera dela, né? Então, ela vai começar a considerar as realidades do ser humano, que é a morte, que é o sofrimento, que é a realidade eterna que o aguarda. E ela vai começar a viver tendo em mente isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Porque ela tem esse temor. E aí ela tem também a disciplina, que é uma vida disciplinada, quer dizer, uma vida que segue de forma correta, aquilo que deve ser seguido, aquilo que foi proposto. E aqui no caso é o que foi proposto por Deus, né? Os 10 mandamentos, né? Os dogmas, as leis, aquilo que Deus instituiu como bom, né? Seguir de forma disciplinada, né? Não desviar nem para a direita nem para a esquerda, poder ter essa reta decisão, essa disciplina, disciplinar-se.
Então é o que as pessoas não querem também, não querem disciplina, né? Elas querem fazer o que elas querem, o que dá na telha delas. E elas acham que a felicidade está aí, mas não está aí, né? Então é muito complicado, né? Porque é o que a gente está vendo na sociedade de hoje. As pessoas são pessoas que agem de forma insensata, são pessoas malucas. É o que a gente está vendo, pessoas malucas, né? Porque se acham muito livres, se acham muito sábias, muito inteligentes e não são coisa nenhuma. Estão passando por cima da própria verdade, daquilo que elas são, daquilo que a circunstância chama elas, estão passando por cima. Isso não tem sabedoria nenhuma, isso é burrice. Isso é burrice. Né? Você ter uma vida assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso é burrice. Né? Olha o que você está fazendo com a sua vida, meu. Então, assim, é muita burrice. E sem disciplina, né? Não quer saber nada de disciplina. Quer viver de qualquer jeito mesmo. Então, aqui, né, depois vem as recomendações da sabedoria, né? Para fugir das más companhias. O sábio é aquele que foge das más companhias, né? Então, os amigos, né, que aconselham mal, que dão mau conselho, né, que não tem sabedoria nenhuma, que já não tem sabedoria nenhuma. Então, o sábio ele é aquele que procura alguém para que possa, como é que eu posso dizer assim, para que possa somar, né, junto do seu tesouro de sabedoria, né, e não alguém que vá estraçalhar já o pouco que ele tem. Então, para amar a sabedoria, é preciso ser amante da sabedoria, né? Ser amante dessa sabedoria, né? Poder verdadeiramente amar, buscar, né? A ela, independentemente, e ter coragem de renunciar às coisas, né? Então, tem pessoas que dão maus conselhos, que não têm, né, o pingo de sensatez. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de gente, né, para que não dê muito ouvidos a essas pessoas, né? Eu lembrava de uma situação que aconteceu comigo, né, em que uma irmã, né, ficou insistindo, né, numa coisa, dizendo que eu tinha uma vocação, mas Deus não estava me chamando coisa nenhuma. Eu ia para diante de Deus com todo o meu coração, com toda a minha vontade, toda a minha força, ficava disponível ali para o Senhor não colocava nada no meu coração, não tinha aquela vocação, coisa nenhuma, e ela ficava insistindo que eu tinha, sabe? Então, assim, tem pessoas que faltam sabedoria, né? E para quem vai ser amante da sabedoria, precisa ficar com a sabedoria. Precisa entender o que é essa sabedoria. E, né, e qual que é a dica? O temor do Senhor. Então, a pessoa que teme verdadeiramente o Senhor, que está disponível para o Senhor não vai desamparar essa pessoa, ela vai ter a sabedoria para poder lidar diante das situações. Deus dá a graça para ela, Né? Então, não era por ter, né, ficado com medo. Eu lembro que diante da situação dessa irmã, eu fiquei com medo de eu não ter percebido que Deus estava me chamando e tal. Fiquei com medo, mas não era para ter medo. Porque o meu temor a Deus, ele era real, ele era verdadeiro, né? Eu estava buscando a Deus de verdade, eu estava me disponibilizando para Ele de verdade em todas as circunstâncias. Então, não era para ter ficado com medo, né? De forma nenhuma. Era para ter ficado tranquila, né? Tranquilíssima, né? Diante
diante dessa realidade. Então, tem que tomar cuidado, né, com aquilo que se apresenta, né, que as pessoas apresentam, porque nem sempre as pessoas são dotadas de sabedoria, são dotadas de disciplina também, né? Então tem que tomar cuidado, ouvir os conselhos dos outros, né? E, enfim, poder ter sempre em mente isso, né? O temor do Senhor, né? Que primeiro a gente, né, olha para o nosso temor, para ver se ele é verdadeiro ou se é uma falsidade, né? Porque o que é um temor falso? Um temor a Deus que é falso. É uma pessoa que ela vai para a igreja porque ela tem medo de ir para o inferno. Isso é um temor falso, né? Ou uma pessoa que ela vai à missa, ela vai para a igreja só por desencargo de consciência, só para que ela possa dizer que agradeceu a Deus naquela semana, né? Só para ela ficar assim, com a consciência dela tranquila, sabe? De que, nossa, eu fui pra missa, eu fui pra igreja, mas você olha pra vida da pessoa e a vida da pessoa é cheia de pecado. Ela não tem temor a Deus, né? Coisa nenhuma. Ela se ama sobre todas as coisas, né? Se ama tanto, né? Que ela quer enganar Deus, ela quer passar a perna em Deus. Mas Deus já fala, né? Que ele não aceita suborno, né? Ele não aceita o quente ou frio. Morno vou vomitar-te. Deus fala tudo isso na Sagrada Escritura, né, para que essas pessoas elas possam saber que elas estão erradas, que isso que elas estão fazendo com Deus não é certo, né? E no fundo das consciências elas sabem que estão erradas, que elas não estão vivendo aquilo que Deus está pedindo para elas viverem, que é sair do pecado, que é poder viver para Ele, buscando a Ele 100% e não ficar buscando a si mesmo, ficar buscando as suas coisas, as suas situações de pecado. Então, esses são exemplos, né, de situações, né, que acontecem que as pessoas não estão com um temor. O temor não é verdadeiro, né, não é um temor de Deus verdadeiro, né? Então, precisa se atentar a isso, né? Porque se a gente vê que o nosso temor a Deus não é verdadeiro, então não tem como a gente buscar, né, ter essa sabedoria, porque nós não estamos na verdade, estamos na mentira, estamos na enganação, na ilusão. Então, em vez de Deus falar com a gente, quem vai falar com a gente é o Satanás, porque ele que é o pai da mentira. É o diabo que vai tomar lugar nessa situação. Então é preciso ter muita humildade e reconhecer diante de Deus, né, o próprio temor a Ele, né, e que seja verdadeiro, né? Se não for verdadeiro, tem que buscar ter um temor verdadeiro, buscar pedir a Deus, Senhor, que eu não seja mais falsa, que eu seja, né, verdadeiro. O Senhor merece isso, que eu seja verdadeira. E aí, é interessante também aqui, essa partezinha que fala, né, da fugir das más companhias, é interessante, porque, ó, aqui diz assim, meu filho, não, perdão, aqui é o 15, não é no versículo 15, é em outro. Aqui, 18, suas insídias serão mortais para eles, atentam contra si próprios. Então é o que Deus está falando aqui. Que essas pessoas, elas estão matando a si próprias. É como se elas estivessem tomando veneno, gente. Suas insídias, né, serão mortais para eles, atentam contra si próprios. Então, né, aquilo que as pessoas ficam planejando de maldade, de pecado, essas coisas vão recair sobre elas mesmas. Elas estão se matando. Elas estão se matando. Nossa, então assim, muito forte isso. Elas estão atentando contra si próprias, por isso que é uma insensatez. É uma insensatez, a vida de pecado é uma insensatez, porque no fundo a pessoa está se matando e ela
ela sente, gente, o peso de estar se matando, ela sente. A pessoa não consegue ter uma vida plena, ela não tem uma vida plena. E no fundo ela sabe que ela continua com um anseio de felicidade, de paz, e ela não tem essa paz, não tem essa felicidade, por mais que ela tenha as coisas, por mais que ela faça o que ela quer, mas ela nunca tem paz, ela nunca tem paz. Então, por quê? Porque ela tá se matando, ela tá matando a alma dela, e ela é perceptível isso dentro dela, é perceptível, tá? Então, eu vou agora para o versículo 20. A sabedoria pregoa pelas ruas, nas praças levanta a voz. Grita nas encruzilhadas e nas portas da cidade anuncia. Até quando, ingênuos, amareis a ingenuidade? E vós, zombadores, vos empenhareis na zombaria? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Convertei-vos à minha exortação. Eis que vos derramarei o meu espírito e vos comunicarei minhas palavras. Então, olha o que Deus está falando aqui. Olha o que Deus está falando, gente. Então, assim, é muito sério isso. Uma pessoa que ela escuta a pregação, né? Porque Deus, no momento que a pessoa escutou a pregação, Deus disponibilizou para ela o próprio Espírito Santo dele, para que ela pudesse amar aquela verdade, para que ela pudesse receber as palavras dele. Deus é tão maravilhoso, gente, que ele manda o Espírito Santo junto com a pregação, junto com a exortação. Ele vem junto, na verdade, ele vem ele mesmo, junto com aquelas palavras, para poder nos convencer a abrir o nosso coração. Mas a pessoa que ela tá com o coração fechado, ou seja, ela não quer outra ideia a não ser a dela, a não ser a que ela já tem, né? Tá com o coração cheio de soberba. Então, assim, é muito sério isso que Deus tá falando aqui no 24. Porque vos chamei e recusastes, estendi a mão e não fizestes caso. Olha o que Deus está dizendo. Recusaste os meus conselhos e não aceitastes minha exortação. Então, para aqueles que vivem realmente dentro da igreja, escutando a palavra, isso é muito sério. Não ter o temor de Deus verdadeiro é muito sério. Muito sério, gente. Então, assim, não é brincadeira isso aqui que Deus está falando, não. Porque era para todo mundo ter sabedoria. Era para todo mundo ter disciplina. Era para todo mundo, né? E essa disciplina que ele está falando aqui é sobretudo com relação ao pecado, não pecar mais, a desprezar o pecado, ter essa disciplina, essa resolução, entendeu? Era para todo mundo ter isso, mas por que não tem? Porque o temor de Deus está fraco, porque ele não está verdadeiro, não é verdadeiro, né? Então não busca Deus 100% toda hora, não, fica buscando ainda a si mesmo, fica buscando ainda pecado, fica buscando ainda coisas que não são Deus. Então falta o temor, né? Então, se a pessoa tem esse temor, essa disponibilidade, Deus vai mandar o Espírito Santo sobre essa pessoa, né? Deus vai mandar palavras para que ela possa entender, e nisso ela vai formando uma sabedoria, um conhecimento de Deus maior, um conhecimento favorável sobre a vontade de Deus. E como é que ela vai favorecer essa vontade de Deus, né? E é interessante porque a sabedoria, ela é um dos 7 dons do Espírito Santo de Deus, né? Então a alma que ela não deseja essa união com Deus, esse Espírito Santo vivo dentro dela, ela nunca vai ter sabedoria divina, nunca, nunca, nunca. Vai ter nunca sabedoria divina. A pessoa precisa ter essa disposição para desejar viver com Deus de verdade, tá?
Quando vos sobrevier, estou aqui no versículo 27. Impressionante essa parte aqui também, então me acompanhe. Quando vos sobrevier o espanto como tempestade, quando vossa desgraça chegar como um turbilhão, quando caírem sobre vós a angústia e a aflição, aí vão me chamar e eu não responderei. Olha o que Deus está falando. Vão me procurar e não me encontrarão. A indisponibilidade de Deus, gente, para a criatura. Aí Deus vai dizer, porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor de Deus, o temor de Javé. Tá vendo? Então, como é sério isso, como é grave, uma pessoa que escuta a palavra de Deus e ela despreza para poder ficar com a opinião dela, é muito grave isso, gente. Essa pessoa, ela cospe na cara de Deus, ela não tem a mínima consideração por Deus, é muito grave. E aí Deus está dizendo que vai estar disponível para essa pessoa no dia do espanto, né? No dia do espanto, vai estar indisponível. Gente, e o pior dia do espanto é o dia do julgamento dessa pessoa, gente, é o pior dia. Meu Deus do céu, então imagina isso, essa pessoa não tem advogado diante do juízo final, entendeu? Porque, gente, quando a gente assume realmente o compromisso com Jesus, Jesus, ele defende a gente no dia do juízo. Tá entendendo? Ele ensina pra gente o que a gente deve fazer em vida pra gente evitar o purgatório, evitar o inferno. Ele vai ensinando. Então, ele vai dando essa sabedoria pra gente. E aí, no dia do juízo, em muitas situações, né, que, não sei, de repente alguém nos acusa, né, diante de Deus, alguém fala alguma coisa negativa, né, que nos desfavorece. Então, em muitas situações, Jesus vai nos defender, né? Jesus vai, né, mostrar, vai, né, estar diante do Pai, vai mostrar, né, que não foi falha nossa, porque a gente, né, pediu perdão para a pessoa que não quis perdoar, por exemplo, né, de que a gente, na hora que fez ali alguma coisa, né, que alguém viu e ficou escandalizado, a gente estava com a intenção reta de agradar a Deus, a gente não estava com a intenção humana, sabe? Então Jesus, ele vai defender a gente se a gente viver para ele, se a gente tiver disponibilidade para escutar ele, para, né, ter a disposição de viver com o Espírito Santo dentro de nós, sendo a nossa sabedoria. Jesus vai, né, pegar e vai nos ajudar, né, nessa direção. Vai ser o nosso advogado. Aí, ó, no 30 dias, versículo 30. Não aceitaram o meu conselho e recusaram minha exortação. Comerão, pois, o fruto dos seus erros e ficarão fartos dos seus conselhos. Nossa. Então, isso aqui mostra justamente, né, é a pessoa que faz as coisas e ela não consegue medir o seu ato, medir os frutos dos seus atos, né? São pessoas insensatas, tá vendo? As escolhas delas não são baseadas nos resultados de bens, né? No bem verdadeiro. Elas não se baseiam no bem verdadeiro, né? Elas se baseiam só nos seus interesses pessoais. Então, são pessoas insensatas, são pessoas malucas. E aí elas vão colher os frutos dos seus erros. E elas mesmas vão se aborrecer com os seus conselhos. Então, olha o que Deus está falando. Jesus, amém, fia-te, Senhor. Faz isso acontecer mesmo. Faz as pessoas abusarem dos seus conceitos malucos que elas aprenderam e têm aprendido. Né? Pessoas, né, que têm mentalidades revoltosas, né, de revoltas, que são inclinadas a revoltas, né, a rebeliões, né, que são inclinadas a ideologias diversas, então que elas mesmas se aborreçam, né, dessas incoerências, que elas fiquem fartas dessas incoerências, Senhor, que elas tenham uma cruz de desapontamento para poder se voltar para Ti, Senhor.
Olha, no 32 fala, porque a rebelião de ingênuos os levará à morte. A despreocupação de insensatos acabará com eles. Nossa, que forte, gente. Mas quem me escuta viverá tranquilo, seguro e sem temer nenhum mal. Então, essa é a promessa do Senhor, né? É a promessa do Senhor, mas quem me escuta viverá tranquilo, seguro e sem temer nenhum mal, né? Porque vai possuir justamente essa sabedoria, essa tranquilidade para saber que está fazendo o bem maior, bem máximo que poderia ter feito, que está cumprindo aquilo que veio ao mundo para cumprir, né? Não vai temer nenhum mal, porque sabe que pode lidar com você a qualquer momento, não está sozinho, né? Sente esse conforto de não estar sozinho, né? Em nenhum momento. Então, essa foi a leitura do primeiro capítulo de Provérbios. Então, foi uma meditação. Aproveitem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, dê o seu like e também peço que dê uma olhada nos nossos conteúdos sobre a divina vontade, que é a imensa sabedoria de Deus que se manifesta sobre nós nesses dias. E não deixe de ver, né, os conteúdos sobre o livro do céu, as nossas meditações. O nosso canal está recheado de meditações. Então, por amor a Deus, por temor de Deus, né, verdadeiramente devemos buscar agradá-lo cada vez mais e mais. Através desses conhecimentos, nós tomamos, então, o caminho certo para fazê-lo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.